Patrícia, primeiro, bom dia. Bom dia. Queria te agradecer pelo espaço para a gente bater esse papo aqui e te dizer que é um prazer enorme a gente estar conversando, retomando o contato, Verdade. para falar um pouquinho sobre esse momento todo, sobre essas mudanças que aconteceram nesses 8 primeiros meses do ano, né, com essas questões de pandemia e todo o contexto em cima do que aconteceu de lá para cá. Então, super obrigado pelo espaço, tá? Eu que te agradeço. Vai ser ótimo conversar com você. Maravilha. Vamos lá. Eu queria que nessa primeira parte você me desse um pouquinho do overview, né, da empresa do início do ano até aqui, um pouquinho do que aconteceu, um pouco das mudanças que vieram de lá para cá. E aí a gente continua a discussão. Claro. 2019 foi um ano com resultados muito bons para a PPG, né? Foi um ano em que a gente conseguiu ter tanto vendas como rentabilidade. Então, a expectativa para 2020 era super positiva. A gente entrou o ano assim com muita possibilidade de melhorar ainda mais os nossos resultados, né? Com um plano de desenvolvimento de pessoas, de novos negócios. E aí veio a pandemia. E a PPG, a gente tem uma fábrica lá em Wuhan, na China, onde tudo começou, né? Então, a gente foi impactado globalmente por esse tema muito cedo, provavelmente antes de outras empresas aqui no Brasil. Então, óbvio que com tudo isso, a gente teve que dar uma parada e repensar nos nossos planos, né? E o que eu posso dizer, Fernando, assim, ninguém se prepara para uma crise na crise, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar que um dia uma crise pode acontecer e como é que você vai passar da melhor forma por ela. E eu acho que isso foi, no fim, uma vantagem competitiva para a PPG, porque desde o ano passado a gente vem trabalhando muito com a liderança, vem trabalhando muito com a visão de futuro, com alinhamento com o nosso propósito. Então, na hora que a crise chega, se você tem as bases, né, já firmadas de aonde você quer chegar e como, é muito mais fácil passar por ela, né? O Márcio, que é o nosso diretor-presidente, ele diz: você não desenvolve resiliência na crise, você ativa a resiliência que a sua equipe já tem. Então, o que eu posso te dizer é, foi impactante, sim, lógico, acho que nenhuma empresa vai passar ilesa, mas, por um outro lado, a gente pôde perceber que o trabalho de base que a gente vem fazendo, tanto em termos de estratégia, né, quanto clareza de propósito e engajamento de equipe, fez com que a gente fosse assertivo nas decisões, tomasse o risco, porque ninguém tem todas as respostas, mas tivesse a coragem de tomar as decisões e os riscos que a gente precisava. Entendi. Até pegando um gancho do que você colocou aqui, entrando já num tema que é engajamento, né? Que tipo de ações, o que vocês fizeram para manter o time engajado nesse período tão atípico, né? Tão diferente? Olha, o engajamento ele é sem dúvida nenhuma super importante, né? A comunicação, a gente enfatizou muito a comunicação, então o que eu acho é a gente não pode deixar lacunas ou espaços em branco de comunicação com as equipes. Então a gente fez muitos vídeos da diretoria, tem equipes, gestores, por exemplo, tem um diretor que ele faz cafés semanais com o time e que é proibido falar de trabalho. Então, eles trocam receitas, eles falam da série do Netflix que eles estão ouvindo, conversando, porque ele fala que isso substitui as conversas de almoço que a gente tinha, né? Porque você ia almoçar com a equipe ou com algum colega de trabalho e era um momento em que você criava um relacionamento, um vínculo mais próximo com essas pessoas, né? Então, fortalecer a comunicação. Uma outra coisa que a gente fez logo no início, acho que já tem uns 2 meses, eu fiz o que a gente chama de talking points com todos os gestores da companhia sobre gestão remota, dando dicas para eles de como que eles têm que acessar a sua equipe durante esse período. Então, por exemplo, eu tenho que adaptar o meu estilo de gestão a uma gestão remota. Eu não posso achar que é a mesma coisa. Porque quando você está numa reunião presencial, você tem a linguagem corporal, você percebe
o clima naquela reunião. Quando você está remoto, você tem que usar outras ferramentas ou outras táticas, né, para conseguir acessar o seu time. Então, você tem que trabalhar muito mais com perguntas, você tem que ter um check-in para as reuniões. Então, a gente combina que em toda reunião você começa perguntando como as pessoas estão, né, para você entender se tem alguma sensibilidade, se alguém está passando por algum momento difícil na família, se alguém foi contaminado. Então, você adaptar o seu estilo de liderança para que você consiga se aproximar da equipe mesmo à distância, né? Então, comunicação e rever o seu estilo. E entender também que a gente não está num home office normal, né? As pessoas têm as famílias em casa, têm os filhos. Então, você ter a sensibilidade de entender que no meio de uma reunião uma criança pode entrar, que você tem que parar uma reunião para ajudar. Agora, por exemplo, eu estou falando com você, meu filho abriu a porta aqui e eu já fiz um sinalzinho que ele já sabe qual é, porque eu não posso ser interrompida em momento nenhum, né? Então, ajudar a equipe a entender esses momentos, né? E você acha que os times ou as pessoas se conheceram um pouco mais, se aproximaram um pouco mais, porque com esse tipo de situação, você hoje, eu vou usar um termo aqui, mas ele está entre aspas, você invadiu a casa do teu colaborador e vice-versa. Né? Você entra no mundo dele e ele entra no teu mundo ali. Você vai fazer uma reunião com 10 pessoas, com 5 pessoas, você está vendo o que você trouxe. A casa, de repente, passa um filho, passa a esposa, o marido e assim por diante. Você acha que dessa maneira algumas barreiras caíram e as pessoas se aproximaram um pouco mais? Eu acho que sim. É interessante isso que você está falando. Eu fiz com a minha equipe o que eu chamei de sessão de acolhimento. Porque você imagina que o RH foi uma das áreas mais impactadas, né? A gente trabalhou loucamente, porque você tem que prover informação, você tem que tomar decisões muito rápidas. A PPG é uma empresa global, então a gente tem que alinhar muita coisa. Então, a minha equipe, eu e a minha equipe, a gente foi muito demandado nesse início da pandemia, até a gente conseguir tomar as decisões. E aí eu percebi que eles estavam super emocionalmente abalados. Aí eu fiz uma sessão de acolhimento. Tem uma pessoa que me ajudou e era uma sessão da gente falar de sentimento mesmo. Como que eu tô, como a minha família tá. E, Fernando, foi interessante porque, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, da minha vida, é a gente não antecipa sentimentos. A gente só sabe o que vai sentir na hora que vive. Então, eu nunca podia imaginar que uma sessão de 2 horas iam borbulhar tantos sentimentos, sabe? As pessoas choraram, elas se abriram, elas comentaram sobre o desafio que tem sido com as famílias. Então, foi um momento, e eu acho que isso é muito importante para o engajamento também, a gente deixar as pessoas falarem sobre seus sentimentos, acessar os seus sentimentos. Até eu me emocionei, agradeci muito o time. Assim, foi um momento, acho que muito, muito, muito importante para que a gente se aproxime e que a gente deixe essa emoção sair, porque senão a gente acaba gerando uma ansiedade que impacta não só na sua questão emocional, mas até na sua produtividade do trabalho, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas estão mais abertas, pelo menos na minha equipe e na PPG, a falar sobre os seus sentimentos e a respeitar esse sentimento dos outros, né? Isso acaba aproximando e gerando uma conexão diferente do que é normal, né, no dia a dia do trabalho. E que outras atividades você pode trazer para a gente que vocês criaram para ter essa interação de times, né, com os times? A gente fez o Márcio, que é o nosso diretor-presidente, a gente sempre fazia cafés da manhã com ele, o que a gente chama de bate-papo com o Márcio. E aí a gente fazia por grupos, e aí eu e ele e as pessoas iam de várias áreas, de todas as funções da empresa, para ter um bate-papo, para elas fazerem perguntas sobre a empresa, para trazerem dúvidas, preocupações. E aí a gente fez a versão online, né, remota desse bate-papo
acho que tem umas 2 semanas. E foi super interessante, porque a gente que se inscreveu, né, todo mundo que participou, ganhou essa caixinha aqui, tá Que vendo? legal. Bate-papo com o Márcio. E aí vinha uma caneca da PPG, que tem o nosso jeito de PPG, que são os comportamentos que a gente espera de todo mundo, e com ingredientes para você tomar um café virtual. Então, acho que você repensar a forma, né, de como você se aproxima é super legal. Eu sei que tem gestores fazendo happy hour com as suas equipes virtuais, tem aniversários, né? Tem uma menina da minha equipe que está de licença maternidade, a gente mandou um presente para ela, fizemos uma reuniãozinha na hora que ela recebeu o presente. Então, o que eu percebo assim, é difícil o momento de crise, mas o ser humano, ele é muito criativo, né? E a gente percebe que a empatia no momento que a gente está vivendo, se eu pudesse dizer que é uma das competências mais importantes, não só no mundo profissional, mas no mundo pessoal, para você entender que o outro está precisando do seu acolhimento, né? Você ter essa sensibilidade e mandar uma mensagem, olha, hoje eu percebi que você não estava muito bem, o que aconteceu? Posso te ajudar? Essas trocas eu percebo que tem aumentado bastante. Você acha que humanizou, se a gente puder usar esse termo, né? É isso. Humanizou um pouco mais as relações, né? Sim, humanizou. Muitas empresas tentando ajudar da forma que podem. Então, assim, a gente lá na PPG tem um projeto, né, teve um projeto de fabricar álcool, doar álcool para hospitais, ajudar comunidades próximas. Então, eu acho que o trabalho voluntário nesse sentido das pessoas quererem ajudar o próximo ficou mais evidente. Não que não existisse, ficou mais evidente. A PPG faz bastante, né, trabalhos com a sociedade, eu acho que intensificou. E em termos de volume de vídeo, de vídeo reuniões, Patrícia, porque o que eu tenho visto muito, a minha esposa também é executiva e eu vejo ela passa das 8 da manhã às 7 da noite em vídeo conference o tempo inteiro. E eu sei que eu tenho visto muito isso. Vocês conseguiram equilibrar um pouco ou ainda está acima do que vocês queriam? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu acho que, assim, se a gente parar para pensar que você encontrava uma pessoa no corredor e falava de um assunto, você não consegue fazer isso mais hoje. Você tem que marcar para fazer isso, né? Então, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, mas aquela que a pessoa passa na sua frente e fala: oi, fulano, vem aqui que eu tenho um assunto para resolver e já resolvia. Esse tipo de interação foi substituído pelas reuniões ou pelos calls, né? Então, eu acho que nesse sentido intensificou. Por um outro lado, o que eu tenho percebido é uma pontualidade muito maior nas reuniões. Então, se a reunião é 8, você entra 2 para as 8, já está 90% das pessoas conectadas. Né? Então, eu percebi essa questão da pontualidade e ser mais assertivo na reunião, ter uma pauta, a gente saber do que vai tratar. Eu acho que acabou gerando uma interação, vamos dizer, mais assertiva nesse sentido. A gente tem, como eu falei, estimulado que a gente faça um check-in, querendo entender como as pessoas estão, acho que isso tem ajudado, mas a pontualidade e a substituição dessa interação informal, que muitas vezes a gente tinha, ela passou a ser por call. Então, de fato, o número de calls e de reuniões acabou aumentando. Mas se você parar para pensar, o que você tinha de interação espontânea ou que não estava agendada, hoje você precisa agendar, né? Então, muda um pouco nesse sentido. E legal, até pegando esse gancho da interação também, que eu acho que é importante, né? E aí linkando com um elo fundamental para qualquer negócio, que são os clientes. Como é que a área comercial tem feito o relacionamento com clientes? Como é que eles têm se aproximado dos clientes nesse momento? Olha, a área comercial, ela está conseguindo fazer esses vínculos, né? A gente tem focado muito até em novos clientes, né, nesse momento, porque muitos dos nossos clientes, a gente trabalha com automotivo, por exemplo, que é um segmento muito grande. Eles tiveram um lockdown ou muitas fábricas acabaram
fechando nesse momento, mas a gente acabou focando também em buscar outras oportunidades, né? E a nossa área comercial está indo bem, a gente tem conseguido acessar os nossos clientes de uma forma positiva, vamos dizer. Não tivemos muito pelo contrário, não perdemos clientes, não tivemos nenhum problema em adaptar esse novo modelo, porque eu acho que eles também estão se adaptando nesse Sim. novo modelo, né? Então, foi um aprendizado para os dois lados. E aquilo que eu te falei, quem nunca teve uma boa relação com o cliente, quem nunca construiu uma parceria de valor com o cliente, talvez tenha sofrido mais, né? A área comercial, a PPG, um dos nossos PPG Way, que a gente chama jeito PPG de ser, é criar parceria de valor com o cliente. Então, isso não é uma coisa que a gente começou a fazer agora. Faz parte do nosso DNA. Então, em horas como essa, se você já tem uma base, um relacionamento sólido com o seu cliente, você consegue transitar por esse período de uma forma melhor. A gente também, aqui na 2XS, a gente tem sentido isso, porque os clientes que já vinham, que a gente tem um relacionamento, né, já de longo prazo e aquele relacionamento mais profundo e tudo, quer dizer, esses clientes continuaram a nos acessar, né? A gente não precisou reconstruir ou passar por algum tipo de pauta nesse sentido para continuar com a relação, né? Então, isso está mais aflorado, né, hoje em dia. A interação mudou, mas a relação, ela continua. Ela continua. E vocês agora, olhando para tudo que foi, né, para tudo que a gente vem passando por esse momento, Patrícia, e agora, daqui para frente, no recrutamento em si, vocês vão começar a avaliar, você acha que surgiu uma outra característica específica, uma outra competência específica que vai precisar acompanhar o recrutamento e seleção na hora de definir um candidato por esse momento que a gente passou? Legal essa pergunta, assim. Se a gente parar para pensar, né, Fernando, a gente fala de mundo VUCA, não é de hoje, né? Sim, boa. O que eu acho é que a pandemia, ela acelerou essa transformação que a gente já vem vivendo, né? Então, eu buscaria, por exemplo, no candidato, entender o que ele fez durante esse período, né? O que ele fez de diferente, como foi a adaptabilidade dele a essa pandemia e o que ele conseguiu transformar na vida dele. Porque aí mostra uma pessoa com uma capacidade de acelerar uma transformação, né? Porque, óbvio, a empatia, a adaptabilidade, né? Você conseguir tirar leite de pedra, você pegar uma situação crítica e conseguir tirar o melhor proveito dela, eu acho que tudo isso cada vez vai ser mais valorizado. Então, eu, numa entrevista, buscaria entender o que ele fez diferente nesse período do que ele vinha acostumado a fazer e qual foi o resultado disso, né? Porque aquela pessoa que vai me dizer que na pandemia ficou em casa e não aproveitou esse momento para refletir, para se transformar, para se reinventar, provavelmente essa pessoa tem uma dificuldade de adaptação maior, né? Então, eu exploraria um pouco como que ele lidou, ou ele ou ela, nesse momento e que transformações e novos caminhos ou novas soluções ele trouxe. Entendi. E nesse período todo de pandemia, vocês imaginam que vocês devam ter feito algum tipo de recrutamento, né? E um recrutamento online foi todo virtual. Como é que foi o onboarding desses candidatos, Patrícia? Como é que vocês fizeram esse onboarding? A gente trouxe pouca gente, para falar a verdade, né, nesse momento. Né? Mas o onboarding, óbvio que não é exatamente igual, como se fosse presencial, então ele exige muito mais do gestor, né? Do gestor estar próximo, do gestor se... Eu tenho uma pessoa na minha equipe, né, que chegou nesse momento. Então, me disponibilizar 100% do tempo e aos poucos, porque o que eu percebo na maioria dos onboards, Fernando, é assim, a gente joga um monte de informação para essa pessoa e ela tem um tempo lá para ir digerindo, ela nem lembra muitas vezes do que falou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir mais pausado, no sentido de entregar
os conteúdos críticos para aquele momento e aumentar esse prazo do onboard. Não achar que em uma semana essa pessoa vai estar full na organização, né? Então, assim, o que é crítico de eu falar na primeira semana e o que eu posso ir espaçando, porque sentir a cultura da empresa, entender como as pessoas tomam decisão, isso vai levar mais tempo, né? E aí entra muito o papel do gestor de estar conectado e ajudar essa pessoa nesse momento de chegada numa empresa nova no meio de uma pandemia, né? Então, eu diria assim, fatiar mais o onboarding, né? E o gestor está mais próximo dessa pessoa do que nunca. Entendi. Perfeito. Falando um pouquinho sobre estratégia, né? O que estratégia da própria PPG, o que mudou durante esse período na estratégia, né? Com todo esse movimento de pandemia, Patrícia? A gente não mudou a nossa estratégia de longo prazo, Fernando. Assim, o que a gente fez foi rever as metas de curto prazo. Então, a expectativa de resultado, o que a gente tinha se comprometido com o acionista diante da pandemia. Mas a estratégia de longo prazo, ela não mudou, né? Então, a gente adaptou as metas e o que a gente vai entregar esse ano. Em julho, o nosso resultado já foi muito melhor do que a gente esperava, então tem um sinal positivo aí de recuperação vindo, né? E a gente tomou, Fernando, muitas ações de cuidado com as pessoas, né? Então, é o que eu digo, quando você tem clareza do seu propósito e da sua prioridade, a gente tem clareza que a saúde e segurança são críticos na PPG. Então, assim, afastar grupo de risco logo no início, colocar as pessoas em home office. A PPG teve um cuidado muito grande. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais ou menos 400 pessoas em home office. A gente entregou na casa de cada um que a gente disponibilizou e aqueles que quiseram, a gente entregou na casa de cada um. A cadeira, essa cadeira, por exemplo, é do meu escritório na PPG. Suporte do notebook, o teclado, o apoio de pé, o mouse, tudo isso pensando na ergonomia. Então, a gente não fez nada diferente, a gente só buscou o que é a nossa base e refez ou repensou como fazer isso diante de um novo cenário. Mas a gente sempre teve a preocupação com a ergonomia, não é que a gente passou a ter a preocupação agora. A gente tinha, e agora num cenário diferente, como é que a gente traz isso para a casa do funcionário? Então, a gente pegou e entregou na casa de cada um esses equipamentos. Então, afastar grupo de risco, ter na planta todas as medidas, né, de segurança e higiene, de álcool gel, afastamento no refeitório, medida de temperatura. Então, eu acho que, voltando naquele tópico que eu te falei, né, ninguém se prepara para uma crise na crise. Sim. Você tem as suas bases e você ativa elas de uma forma diferente para passar por uma crise. E falando de futuro, né, como é que a PPG vê 2021, né, e o futuro em si da empresa, né? Como é que a PPG sai dessa crise toda, desse momento todo, e como é que vocês enxergam o futuro? Eu acho que não só a PPG, mas todo mundo vai sair com grandes aprendizados, né? É difícil a situação, mas todo mundo aprendeu alguma coisa nova nesse período, né? A PPG tem uma diversidade de negócios, então tem alguns negócios que a pandemia acabou ajudando, né? Como de tintas arquitetônicas, as pessoas cuidam mais da sua casa, e de packaging, que a gente chama de embalagens de alimentos e refrigerantes, e tem outros que sofreram mais como automotivo. Então, a recuperação depende muito também do setor que cada uma delas está inserida. Mas a gente tem uma estratégia clara, a gente tem uma robustez no nosso produto, né? Em termos de tecnologia, o nosso produto é diferenciado. Então, não vai ser igual para todos os negócios, mas a gente vê de uma forma, vai levar um tempo, acho que 2021
a gente está no momento fazendo budget. Você imagina o desafio de você fazer um budget olhando para 2020, né? Então, as discussões têm sido interessantes nesse sentido. Então, cada negócio vai ter um tempo de recuperação e uma recuperação diferente, mas a gente tem muito otimismo de que a PPG vai sair dessa crise melhor do que entrou. Uhum. E você acha assim que o que eu via, né, via bastante assim um tabu ainda muito grande com uma questão simples que é o próprio home office. Muitas empresas ainda deixando o home office de lado, sem colocar essa prática em voga. Você acha que isso acabou, né? Desmistificou um pouco o home office? Acho que sim, acho que desmistificou sim. A gente viu que estar trabalhando à distância não quer dizer que as pessoas não vão trabalhar, né? Acho que muitos gestores tiveram que adaptar o seu estilo de gestão, principalmente aqueles que têm um estilo mais de comando e controle, e para confiança, e olhar mais para os resultados do que para o horário de trabalho. Mas eu acho que é uma realidade que não volta como antes, né? E isso traz um desafio, Fernando, acho que para a área de RH e para muitas empresas, porque, por exemplo, empresas que estão no interior, como nós, a PPG, né? Então, a gente tem um diferencial competitivo que muitos dos nossos colaboradores não querem morar em São Paulo, não querem morar numa cidade grande. Só que agora, muitas empresas de São Paulo podem contratar essas pessoas do interior dizendo, olha, você vem, mas você faz 3 vezes por semana home office. Então, essas fronteiras, elas muitas vezes vão desaparecer. Isso até por carreiras internacionais. Você não precisa mais ter uma pessoa que faz um cargo que olha para os Estados Unidos sentada nos Estados Unidos. Eu acho que essa barreira da expatriação, de você estar fisicamente no local da empresa, vai trazer muita mudança no nosso mercado de trabalho. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E o equilíbrio entre trabalho e família? Você acha que as pessoas estão conseguindo equilibrar isso, né, pelo fato de hoje vivenciarem o home office? Você acha que isso foi uma conquista ou ainda a coisa ainda está um pouco desequilibrada? Eu acho que é uma conquista no sentido de quebrar esse paradigma de que a gente pode trabalhar de casa, sim. A gente tem que pensar que é um home office diferente porque está a família inteira em casa, né? Então, você cuidando dos filhos, né? O marido em casa, a esposa em casa, o filho cheio de lição online, que para as crianças, dependendo da idade, foi uma super adaptação. O meu filho, por exemplo, nunca tinha entrado num computador. Ele é um menino que gosta de brincar na rua, né? Então, assim, ele não sabia nem ligar um computador. Então, agora ele já está, óbvio, mais adaptado, mas no início exigiu muito de mim. E aí, Fernando, puxando um pouco o gancho disso, o que eu achei curioso é assim, eu não sei se você reparou, mas eu vi inúmeras matérias, né, sobre adaptação do home office com a família, e eu vou te dizer, não 100%, mas 90% dessas chamadas eram assim, as mães estão estressadas. Como que as mães que trabalham conciliam a sua carreira com o home office e as crianças? E os pais? Né? Porque os pais também estão em casa. Exato. Mas a sociedade ainda traz para a mulher muito esse papel dos filhos e da casa. E a gente fez muito essa provocação na PPG, sabe? E até a gente... O que surgiu dessa provocação? E aí foi legal porque a gente viu vários pais que assumiram esse papel e que falaram assim, nossa, foi excelente eu ter mais proximidade com os meus filhos, de poder fazer a lição com eles. Então, uma provocação que fica é assim, a gente tem que usar esse momento também, como eu falei, como aprendizado, né? E trazer mais a reflexão do papel do homem na sociedade e dentro de casa, né? A gente tem um depoimento de um rapaz lá da PPG de TI que ele falou que ele se redescobriu como pai. E a gente divulgou o depoimento dele, a gente fez um trabalho muito em cima dos pais no home office, para quebrar um pouco esse paradigma de que o home office, a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos é da mulher, né?
Sim. Então, é isso que eu te falei. Você aproveitar esses momentos para repensar e refletir e aproveitar para quebrar paradigmas. Olha quanto aprendizado a gente teve. Pois é. E muito do lado pessoal, né? Da relação, né? Do lado Sim. relacional, família. Interessante isso. Bastante interessante. Eu acho que ajudou a quebrar uma série de barreiras, né? Dentro das empresas em relação a isso, em relação ao próprio como fazer o home office. Sim, sim. Né? Eu faço parte de grupos de RH, né? E algumas empresas falaram, o gestor quer obrigar o funcionário a trabalhar com a câmera ligada o dia inteiro. Assim, não funciona, né? Se você quiser ter o estilo comando e controle dentro desse novo ambiente, você vai fracassar. O estilo de gestão, comando e controle já está ultrapassado faz tempo, né? Uhum. Ainda mais num momento como esse. Então, eu acho que esses gestores ou essas empresas que não tinham essa proximidade ou essa flexibilidade devem ter sofrido mais. Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E Patrícia, eu acho que a gente conseguiu cobrir, tudo do nosso bate-papo e para fechar eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse, né, com essa experiência dessa situação toda, desses 8 primeiros meses aqui de 2020, se você pudesse voltar no passado, né, e encontrar com a Patrícia lá de 20, 30 anos atrás, assim, o que você diria para você em termos de preparação, em termos de desenvolvimento de competências, para enfrentar esse momento? Para enfrentar esse momento. Uhum. Eu diria assim, primeiro, tenha clareza do seu propósito. Porque assim, isso eu vejo não só na sua vida pessoal, mas na educação dos seus filhos também. Os nossos filhos, a gente não vai controlá-los, né? Então, ter clareza do propósito e dos seus valores é assim, no momento em que eu não sei o caminho, eu volto naquilo e penso, baseado naquilo, qual caminho eu devo tomar, né? Que decisão eu devo fazer agora? Então, assim, ter clareza do seu propósito, né? E aprender que a vida... porque com a clareza do propósito, você não precisa ter o controle. Você tem a referência, porque o controle não existe. O controle, ele é, vamos dizer assim, utópico. A gente não tem controle de tudo. Como eu te falei, a gente não sabe nem os sentimentos que a gente vai ter numa determinada reunião ou numa determinada interação. Então, não queira ter controle e saber exatamente tudo como vai acontecer, mas tenha clareza do seu propósito, de onde você quer chegar e como, né? Do que eu não abro mão? Eu não abro mão da ética, eu não abro mão do respeito às pessoas. Então, se me oferecessem uma posição mega blaster numa empresa antiética, eu não vou aceitar, né? Então, ter esse guia claro na sua cabeça para direcionar a sua carreira. Entendi. Bom, Patrícia, queria te agradecer por esse bate-papo, né, pelo tempo que você disponibilizou, pelas informações também, pela simpatia aqui. Imagina, foi um prazer. Para a gente é um prazer enorme também. E, poxa, boa sorte, né, no fechamento desse ano, agora nos próximos 5 meses e no budget também. No budget, vamos ver. E super obrigado, tá bom? Obrigada a você, Fernando. Um grande abraço, viu? Para você também. Tchau.